Fala galera, beleza? A gente vai falar aqui sobre o sistema cardiovascular humano. A nossa missão aqui é entender os elementos figurados do sangue. Além dos elementos figurados do sangue, são as plaquetas, que são os trombócitos. Além disso, a gente tem as hemácias, que são chamadas de eritrócitos ou glóbulos vermelhos. E os leucócitos, né, que são os glóbulos brancos, que é o neutrófilo, eosinófilo, basófilo, linfócitos e monócitos. Além disso, a gente vai observar toda a característica e a fisiologia e a morfologia do sistema cardiovascular, tá? Bem como a gente vai observar também algumas doenças, algumas patologias relacionadas ao sistema cardiovascular humano. Nós temos aqui uma imagem que vem mostrando para você que é um corte histológico, que é esse corte histológico aqui, né, numa microscopia, e vem evidenciando para você os elementos figurados do sangue. Quem são os elementos figurados do sangue? São três. Nós temos aqui, ó, as plaquetas, nós temos as hemácias e nós temos aqui os leucócitos. E o plasma sanguíneo? O plasma sanguíneo é a parte líquida do sangue. Então, o plasma sanguíneo é a parte líquida, ok? É a parte líquida. Então, as plaquetas, elas são oriundas lá da medula óssea vermelha, tá? Lá da medula óssea vermelha, e elas são chamadas de trombócitos. Então, plaquetas podem ser chamadas de trombócitos. Beleza. O que são trombócitos? Trombócitos é o sinônimo de plaquetas. E elas são oriundas lá do megacariócito, que é uma célula muito grande que está alocada na medula óssea vermelha hematopoética, tá bom? Qual é a função das plaquetas ou dos trombócitos? São de fazer a coagulação do sangue, que a gente vai chamar isso de hemostasia, que a gente vai falar sobre hemostasia primária, secundária e terciária. Além disso, a gente tem as hemácias. As hemácias, elas podem ser chamadas também, é um outro elemento figurado do sangue, e hemácia pode ser chamada de, obviamente, de glóbulos vermelhos, ok? Vermelhos, ou pode ser chamadas também de eritrócitos, ok? De eritrócitos. Bem, da onde que surgem os glóbulos vermelhos, as hemácias e os eritrócitos? Também surgem da medula óssea vermelha, tá bom? Passa por um processo que é a eritropoiese, que é um processo de transformação, de produção e transformação, onde ela retira o núcleo, né? Ou seja, as hemácias, elas são anucleadas, ou seja, ela não tem núcleo. Além disso, a gente tem os leucócitos. Os leucócitos é a mesma coisa que eu falar glóbulos brancos, ok? Brancos. Esses glóbulos brancos, a gente vai lembrar dessa palavrinha aqui, ó, que é o neobalimo. Professor, o que é neobalimo? É uma regra mnemônica para você lembrar de neutrófilo, que é esse cara aqui, o eosinófilo, o basófilo, o linfócito e o monócito, que são todos os leucócitos, todos os glóbulos brancos. Quem são os elementos figurados do sangue? São esses três, tá? Então aqui, ó, eu mostro para você todos os elementos figurados do sangue. Aqui está contido. E o plasma? O plasma é a parte líquida, tá bom? O que tem no plasma sanguíneo? Vai ter nutrientes, você tem hormônios, né? Vai ter vitaminas, vai ter o HDL, o LDL, enfim, vai ter todas as outras estruturas, glicose, eletrólitos, cálcio, fósforo, potássio, enfim, todos os elementos figurados do sangue, tá bom? Bem, as trombócitos estão as plaquetas, que é um elemento figurado do sangue, tem responsabilidade de fazer a coagulação do sangue ou hemostasia, tá? Hemostasia. Cuidado. Hemostasia é diferente de homeostasia, que é manutenção. Manutenção de quê? De equilíbrio, tá? Homeostase. Nós temos as hemácias, que vai ter a responsabilidade, é uma célula, tá? A hemácia é uma célula anucleada, e essa célula nucleada tem a responsabilidade de transporte gasoso. Se liga nisso aí, tá bom?
transporte gasoso. E ela é oriunda, a partir da medula óssea vermelha hematopoética. Se liga, todos, as plaquetas, hemácias e leucócitos, todos são originados da medula óssea vermelha. Tudo bem? As plaquetas, já falei que é coagulação do sangue, hemostasia. Ela é um fragmento celular. Então, esse cara aqui, ó, ele é um fragmento celular. Ele vem lá do megacariócito, que está na medula óssea vermelha, que ele explode, né, ele lisa, né, a gente chama de lise celular, e esses pedacinhos dessas células formam as plaquetas. Então, a plaqueta não é célula, é fragmento celular. Além disso, a gente tem as hemácias, que são células, porém células anucleadas, e tem a responsabilidade de transporte gasoso. E o terceiro, os leucócitos, que tem responsabilidade de defesa do organismo. E essa defesa, né, o objetivo geral de todos os leucócitos, né, de todas as células dos leucócitos, é a defesa do organismo, que é um objetivo geral. Mas, obviamente, cada um deles tem um objetivo específico. E o plasma sanguíneo é a parte líquida do sangue. Pois bem, aqui nós temos aqui os leucócitos, né, que fazem a defesa do organismo. É uma célula nucleada. Então, essa célula aqui é uma célula que ela é nucleada, ou seja, ela tem núcleo. E esses núcleos a gente vai ver que vai variar. Tem uns que são trilobulados, bilobulados, em forma de rim, em um núcleo grande, e tem responsabilidade de defesa do organismo. Ok. Outra observação a salientar, que os leucócitos, eles têm um tempo de vida útil, às vezes em horas, ou às vezes semanas, ou até, dependendo dos linfócitos, em meses, tá? Mas, de maneira geral, é em horas, de 4 a 8 horas, estourando 16 horas. As plaquetas, elas são, ou trombócitos, são fragmentos celulares, tá? Ela tem responsabilidade de fazer a hemostasia. O que é hemostasia? Coagulação do sangue. Que a gente vai ver que é hemostasia primária, secundária e terciária. A gente vai ver aí. E a eritropoese é o nome que se dá ao processo de produção de glóbulos vermelhos. Surge a partir de um hormônio chamado eritropoetina, produzido lá pelo rim, tá? Então, eritropoese significa produção de hemácias. E essa produção de hemácias está relacionado com a produção de um EPO. O que é o EPO? Eritropoetina, que o símbolo é EPO, tá? Ele vai ser produzido pelo rim. Então, o rim vai produzir esse hormônio, vai cair na corrente sanguínea, vai lá na medula óssea vermelha e vai estimular a produção de hemácias. A gente tem aqui, e as hemácias, elas são células, porém, em vez de ser nucleadas, elas são anucleadas, ok? Elas perdem seu núcleo, tá bom? Cuidado com isso. Essa aqui é a tabela que vem mostrando para você a quantidade de hemácias, né, em homens e mulheres. A quantidade de hemácias no homem é um pouquinho maior por conta da testosterona. Os leucócitos, os glóbulos brancos, e a quantidade de plaquetas, que são os valores de referência. Aqui vou mostrar para você uma imagem mostrando que, em relação, se eu pegar e centrifugar o nosso tecido conjuntivo sanguíneo, fluido, né? Ele é composto de 3 grandes regiões, né? Primeiro, qual o quantitativo de hemácias, de sobrenadante e de plasma? Bem, as hemácias giram em torno de aproximadamente 45% do nosso sangue. Diante do sobrenadante, quem é esse sobrenadante? São as plaquetas e os leucócitos. Isso chega a cerca de menos de 1%. Já o plasma sanguíneo, que é a parte líquida do sangue, gira em torno de praticamente 55%. E aqui tem a quantidade, ó. No plasma sanguíneo a gente tem água, a gente tem transporte de moléculas orgânicas, plaquetas, proteínas como albumina, por exemplo. Aqui, ó, albumina, que é a grande parte,
é 60%, as globulinas, hormônios, lipídios, a gente tem fibrogênio, que fazem parte aqui da coagulação do sangue, as proteínas de coagulação, os fatores de coagulação, proteínas reguladoras hormonais de coagulação. Já, por outro lado, a gente tem também aqui, dentro do plasma sanguíneo, outros solutos, eletrólitos, como cálcio, fosfato, sódio, potássio, alguns nutrientes orgânicos, como ATP, né, aminoácidos, glicose, ácidos graxos e outros transportes de bilirrubina, ureia, para fazer provavelmente a excreção, tá? Beleza. Depois, a gente tem essa observação que é muito importante para você. A altitude é um fator ecológico abiótico responsável pelo aumento do número de hemácias. Você pode observar que no Rio de Janeiro, a nível do mar, você tem um valor de referência, né, de hemácias. Isso aqui está representado, esse vermelho aqui de hemácias. Por outro, lá em La Paz, lá na Bolívia, a 3.660 metros de altitude, observe que a quantidade de hemácias, ela aumentou. Por que ela aumentou? Porque esse aumento diz respeito a quanto maior a altitude, mais rarefeito é o ambiente, ou seja, mais raro é o oxigênio dentro daquele local. Então, por isso, há necessidade de promover um processo chamado de eritropoiese, que é a produção, né, de glóbulos vermelhos a mais, sendo que nesse ambiente mais alto, né, em maior altitude, eu tenho menor taxa de oxigênio, relativa de oxigênio. Automaticamente, eu tenho que o seu corpo, o meu corpo, em locais mais altos, em ambiente rarefeito, tem que produzir mais hemácias para capturar aquela quantidade de oxigênio suficiente, tá bom? Isso é uma observação importante. Além disso, a gente tem que observar que, por exemplo, aqueles times de futebol que vão uma semana antes dos jogos, é para isso, é para se aclimatar fisiologicamente, para que eu possa, junto com o meu oponente, ter a mesma quantidade de glóbulos vermelhos. Automaticamente eu vou fadigar menos, eu vou jogar mais, eu posso ter um rendimento esportivo, por exemplo, maior. Óbvio que não é só isso que basta para ganhar um jogo, né? Mas isso é importante. Aqui mostra para você o processo de produção de glóbulos vermelhos. Ó. Aqui mostra o processo de glóbulos vermelhos. De fato, isso aqui é o processo de produção de eritropoiese. Bem, tudo começa o seguinte: quando eu tenho o nível de oxigênio do sangue normal, tá de boa, mas quando ocorre uma redução na taxa de oxigênio, uma hipóxia que a gente fala, né, uma redução, a declinação de oxigênio nesse ambiente que está rarefeito, por exemplo, ou quando você está mais ofegante, por exemplo, mas principalmente quando você está em ambientes mais altos. Né? Isso vai acontecer o quê? O seu rim ele vai produzir um hormônio. Esse hormônio é chamado de eritropoetina, tá aqui, ó, que acontece lá na medula óssea vermelha hematopoética, tá? Aonde que está a medula óssea vermelha hematopoética? Nessa região aqui, ó, tá? Onde tem os ossos esponjosos. Aqui nós temos a medula óssea vermelha. Essa estrutura aqui é a sua medula óssea amarela. Aqui eu tenho a medula óssea vermelha, né, que é hematopoética. E aqui dentro dessa medula óssea vermelha hematopoética, eu vou ter as células tronco. E nessas células tronco, esse hormônio, que é a eritropoetina, que também é chamada de EPO, ela vai estimular essa célula tronco, que ela é indiferenciada, ela não sabe o que ela vai ser. Agora, ela vai ser o quê? Estimulada a produzir hemácias. Então, ela vai ser hemácia, que ela pode ser qualquer coisa. Cabeça, ombro, joelho e pé, olhos, ouvidos, boca e nariz, cabeça, ombro, joelho e pé. Mas ela vai ser hemácias, beleza? E aí, sendo estimulada, essa célula tronco, ela vai estimular a ser uma hemácia. Hemácia. Que é essa hemácia aqui. Então, essas hemácias são jogadas na corrente sanguínea, passa por um processo que a gente vai verificar, que é a perda do núcleo por exocitose e a perda de mitocôndrias por autofagia, tá bom? Ou seja, destruição das organelas, não é destruição de célula. Cuidado que não é apoptose, é autofagia.
Beleza. E aí repõe a taxa, o nível de sangue fica de forma normal. Aqui alguns tipos de anemia, nós temos anemia falciforme, anemia ferropriva, talassemia, anemia chamada perniciosa. Como que é esses tipos de anemias? Tem muito mais, mas aqui são alguns importantes. Primeiro, a anemia falciforme. A anemia falciforme, observa aqui que fica a arimácia, ela fica na forma de foice. Em vez de ela estar nessa forma aqui, que é a forma normal. Essa aqui é a forma da anemia falciforme. E para a anemia falciforme acontecer, é a mutação que acontece no sexto aminoácido, onde altera, onde substitui o ácido glutâmico. Ácido glutâmico é substituído pela valina. Só essa substituição de ácido glutâmico ou glutamato, né? Ou glutamina em valina, e isso faz com que haja a formação de promove-se aí a anemia falciforme. A hemácia fica no formato de uma foice, há uma estabilidade da membrana plasmática muito grande, então a possibilidade de trombose é muito grande, tá? Porque elas vão se aglutinando próximo às vênulas das veias e dos vasos menores, ela se rompe, pode causar trombos, e isso chegar, por exemplo, até o cérebro, causando um AVC, no coração um infarto, ou no rim, por exemplo, uma falência renal. Nós temos outro tipo de anemia, que é a anemia ferropriva. O próprio nome já sugere. Ferropriva lembra de ferro. Há uma redução, um declínio, está pobre em ferro, né? E aí é necessidade, então, de uma reposição por ferro. Então, a deficiência, né, a carência de ferro causa anemia ferropriva. E essa anemia ferropriva, por que o ferro é tão importante, né? Essa que é a ideia. Por que o ferro é tão importante? Porque o ferro ele vai fazer parte da sua hemoglobina das hemácias. Se você pensar nas suas hemoglobinas da hemácia, imagina que eu tenho aqui uma hemácia, né, uma hemácia. Aqui eu tenho uma pancada de hemoglobinas. E essa hemoglobina, se eu pudesse ampliar, dar um zoom, eu tenho uma globina, que é uma proteína, a hemoglobina é uma proteína quaternária, certo? Então aqui, por exemplo, seria a hemácia, e essa estrutura aqui é o HB. O que é o HB, professor? É a abreviação de hemoglobina, que é a proteína quaternária, tá bom? Então eu tenho a globina 1, globina 2, globina 3 e globina 4. Então, 1, 2, 3, 4. Aqui eu tenho a estrutura alfa 1, aqui eu tenho a alfa 2, a beta 1 e a beta 2. Ou seja, a hemoglobina adulta ela é formada por duas estruturas alfa, duas estruturas beta. Dentro aqui eu tenho uma estrutura chamada estrutura M. Essa estrutura M é um reservatório que está localizado no interior de cada globina das 4. Então, eu tenho 4 estruturas M's. E dentro dela eu vou ter o elemento ferro, tá? Aqui eu vou ter o ferro. O ferro está aqui, o ferro está aqui, o ferro está aqui. Beleza. Para que esse ferro vai fazer? Ele vai se associar com o oxigênio, ele vai se associar com o oxigênio, ele vai se associar com o oxigênio, ele vai se associar com o oxigênio. Ou seja, para uma hemoglobina nas hemácias, ele carrega 4 moléculas de O2. Ó, 1, 2, 3, 4. Então, olha a eficiência dele. Aí, olha a sua importância. Existe uma anemia chamada talassemia. Ela é causada por uma alteração genética, ou seja, está aqui, ó, alteração genética, e resultam no defeito na hemoglobina, ou seja, no HB, que é nessa hemoglobina aqui. A qualidade dessa hemoglobina fica ruim. Obviamente, o transporte gasoso ela declina demais. Né? E nós temos a anemia perniciosa. O que é anemia perniciosa? Está relacionada à vitamina B12, a uma avitaminose. O que é a avitaminose? É uma carência da vitamina B12. A vitamina B12, quando chega no estômago, o estômago produz uma substância chamada fator intrínseco, lá no estômago. Esse fator intrínseco, ele é uma proteína que se associa com a vitamina
faz um complexo com a vitamina B12 e protege. Para quê? Para quando chegar no intestino, ele se desloca, deixa só a B12 ela é absorvida pelo intestino delgado, tá bom? Então a vitaminose de B12 gera anemia perniciosa. Nós temos aqui o nome de todos os leucócitos, que são os glóbulos brancos, tá? Então leucócito é a mesma coisa que glóbulos brancos. Beleza, pessoal? Glóbulos brancos. Esses glóbulos brancos ou leucócitos, eles são divididos em dois grupos. Os grupos que têm grânulos no seu citoplasma e grupos que não têm grânulos no seu citoplasma, que são os granulócitos e agranulócitos, respectivamente. Bem, nós temos que lembrar que, se você observar aqui, ó, esses aqui, ó, todos eles são os granulócitos. E esses dois aqui são os agranulócitos. Você observa aqui que todos eles têm grânulos no citoplasma, os três, né? O neutrófilo, o eosinófilo e o basófilo. O linfócito monócito, você observa aqui que não tem grânulos no seu citoplasma, tá? E todos eles têm núcleo. Então, os glóbulos brancos são células que são nucleadas. E essas células nucleadas, ou seja, que têm núcleo, são núcleos um pouco diferentes, né? Um pouco disformes. Um é trilobulado, que é o neutrófilo, ó. 1, 2, 3. Já o eosinófilo, ele é bilobulado. O basófilo, ele é bilobulado, porém com um bojo maior do seu núcleo. Nós temos os linfócitos, que ele é um núcleo muito grande. Tá vendo aqui, ó? O núcleo dele é muito grande, chega até 90% esse núcleo, tá? Do espaço dessa célula. E os monócitos, que está no sangue, tá? Que é diferente dos macrófagos, que está nos tecidos. O monócito está no sangue, é no formato de um rim, tá bom? E a sua função? A sua função é o seguinte. Primeiro, os neutrófilos, eles têm a responsabilidade de fagocitar elementos, a função. Ó. Primeiro, você tem que saber essas duas características que é importante. Primeiro, como que é a característica dos núcleos. E segundo, a função de cada um, que isso pode ser talvez uma discussível da tua prova. É a fagocitose de elementos estranhos, ou seja, ele é generalista. Vou colocar aqui, ó, generalista. O que é isso, professor? Significa que ele fagocita, ele engloba, ele fagocita qualquer tipo de antígeno. E antígeno é qualquer corpo estranho, não é só micro-organismo não, tá bom? 2. O eosinófilo, ele já tem outra pegada. A pegada dele é, primeiro, ele fagocita também, mas ele fagocita alérgenos, ou seja, substâncias alérgenos, como pólen ou outro tipo de alérgeno, né? Ou seja, processos alérgicos ou provocados por parasitas intestinais. Então, essas duas características aqui são muito importantes para você. Então, a taxa de eosinófilo está alta, por exemplo, quando você tem, por exemplo, doenças alérgicas ou parasitoses, tá? Vermes, por exemplo. Nós temos o terceiro granulócito, que é o basófilo. O basófilo, ele tem a responsabilidade de produzir a heparina, que é um anticoagulante, ou seja, se romper algum vasinho, por exemplo, dentro do teu, que acontece frequentemente dentro do seu corpo, né? Vai promover, então, coágulos? Não. Ele vai fazer uma anticoagulação para não causar trombos e isso não entupir o teu vaso, te causar sérios problemas, né? Causar uma trombose da vida. E a histamina. Então, o basófilo produz tanto a heparina quanto a histamina, que ela é uma vasodilatadora, ou seja, dilata os vasos sanguíneos. E quando você tem um machucadinho, né? E esse machucado, você pode perceber que ele fica um pouco mais inchado, né? É por conta dos basófilos, para promover a diapedese, né? Que é a migração dos glóbulos brancos em direção ao tecido lesionado. Por fim, eu tenho os monócitos, que está localizado sempre no sangue, tá? Os monócitos no sangue, diferentemente, ele é inverso o monócito do que o neutrófilo. Desse cara aqui, ó, ele é inverso. O monócito, ele vai ter a responsabilidade de fagocitar bactérias, vírus e fungos. Ou seja, aqui ele é mais específico. Ok? Ele é mais específico, né? Enquanto o outro é mais generalista, isso aqui. E o linfócito, professor? Antes ainda, né? O monócito. O monócito, quando ele está no sangue, ele é monócito mesmo. Beleza, ele vai
promover a fagocitose de vírus, bactérias e fungos. Mas quando ele vai para o tecido lesionado, ou seja, quando ele vai para o tecido, quando ele migra para o tecido lesionado, ele se transforma em um outro tipo de célula, que é o macrófago. Ok? Macrófago. O macrófago, ele está no tecido. Ó, cuidado com isso, tá? Então, o monócito é no sangue. Macrófago no tecido. É uma célula grande, né, multinucleada e que tem também a responsabilidade de fagocitose. O linfócito, como a gente já viu, ele é bastante importante porque o linfócito ele vai produzir anticorpos, mas não qualquer um. O linfócito ele vai ser dividido o seguinte. O linfócito ele pode ser dividido em linfócito do tipo T de tatu e linfócito do tipo B de bola. O T de tatu ele pode ser dividido em CD8, e o CD4. Vamos colocar aqui, ó, CD8 mais e o CD4 mais. Quem é o CD8? Melhor, quem é o CD4 primeiro? Ele é chamado de auxiliador. O que é o auxiliador? Ele que vai ser o comandante do seu sistema imunitário. Ele é o maestro. Ele comanda todo o seu sistema imunitário. Então ele é muito importante. Bem, ele vai identificar o micro-organismo e mandar uma informação que é chamada de interleucina, né, química, primeiro para o CD8. Ou melhor, antes do CD8, ele vai mandar para o linfócito B. Então, primeiro ele manda uma comunicação para o linfócito tipo B. É a primeira comunicação através de interleucinas. Interleucinas. Essas interleucinas, que são substâncias químicas, ela vai permitir que o linfócito B de bola, né? O que é o linfócito B? Ele é produzido e amadurecido na medula óssea vermelha, tá? O B não é porque é amadurecido no baço, não, porque não é. Porque B lembra de Bursa de Fabricius, ou seja, lá em aves. Quando foi identificado, esse linfócito B foi em aves, por isso ficou B. Mas ele é produzido e amadurecido na medula óssea vermelha. E é ele que vai produzir anticorpo ou anticorpos. Esses anticorpos também são chamadas de imunoglobulinas. As imunoglobulinas. Essa resposta aqui, querido, é uma resposta do tipo humoral. O que é uma resposta humoral, professor? É uma resposta de célula de glóbulo branco que produz anticorpo. Toda vez que produz anticorpo, a gente chama isso de resposta humoral. Tá bom? Bem, o linfócito B ele pode se amadurecer. Ele vai amadurecer em quê? Ele vai se amadurecer em um plasmócito, tá? Em um plasmócito, tá? Esse linfócito B, quando ele amadurece em plasmócito, ele também tem a responsabilidade de produzir anticorpos. Então, linfócito B e plasmócitos produzem anticorpos e ambos têm resposta do tipo humoral. Os outros, né, o linfócito T, por exemplo. O linfócito T, ele é produzido na medula óssea vermelha, só que cuidado agora, ele é amadurecido aqui, ó, atrás do externo, né, desse osso do externo, que é o timo, é um órgão chamado timo. Então ele é produzido na medula e amadurecido no timo, por isso é T. E quando ele manda essa primeira informação de anticorpos, a segunda ele manda agora para o linfócito CD8. Quem é o CD8, professor? CD8 é o chamado de citotóxico, ou chamado de matador. Ok? Esse citotóxico matador é um poder fagocítico muito grande, tá bom? Então, essa é a segunda contato do CD4. Primeiro com o linfócito B, que pode se virar em plasmócito, e depois para o CD8. Que resposta é essa, professor? Essa resposta agora aqui, ó, do CD4 para o CD8, onde o CD8 vai fazer a fagocitose, isso é resposta celular, tá? Essa resposta aqui, então, é um tipo de resposta imune do tipo celular.
Então você tem dois tipos de resposta, a humoral e a celular. Lembra, o que é celular? É só lembrar de fagocitose. Fez fagocitose? Resposta imunicelular. Produziu anticorpo? Resposta humoral. E o nome que a gente pode lembrar disso é, que eu gravei aqui, né, que é uma regra mnemônica, neobalimo. Vou gravar todos os nomes dos glóbulos brancos. Neobalimo é uma regra mnemônica, onde esse N aqui, ó, de neutrófilo, esse Eu de eosinófilo, Ba de basófilo, LI de linfócito, MO de monócito. Lembrou de leucócito, lembrou de neobalimo, tá bom? Depois a gente tem, na coagulação do sangue, o processo de hemostasia, tá? A coagulação do sangue, hoje em dia, nós chamamos de hemostasia. Então, hemostasia é a mesma coisa que coagulação sanguínea. Bem, a hemostasia pode ser dividida em três grandes partes. A hemostasia primária, a secundária e a terciária. A hemostasia primária lembra de, primeiro, o tampão plaquetário. Ou seja, você tem um vaso rompido e eles migram para a região de um vaso afetado. Por que eles migram? Porque eles enxergam ali, entre aspas, né? Eles observam ali, eles enxergam, eles migram, eles são estimulados a serem ativados por algumas substâncias altacoides. Ah, preciso gravar altacoides? Não, não é isso não. Mas sabe que existe substâncias que ativam. Né? Essa aqui é só para título de curiosidade, não vai cair não, tá? Mas as substâncias altacoides são substâncias que... Altacoides são substâncias que estimulam as plaquetas que estavam inativas a se tornarem ativas. Tá bom? Que é o ADP, que é o tromboxano A2 e que é o PAF, que é o fator estimulante de plaquetas. Mas isso não vai cair na prova, tá bom? Não vai cair, é só para título de curiosidade. Ou seja, ativa-se essas células vão em direção ao tecido que está lesionado aqui, ó, onde está lesionado, e aí eles formam um tampão plaquetário. É como se fosse uma plaqueta em cima da outra. Porém, com a pressão do sangue, essa parede pode se quebrar, de plaquetária, né? Então nós temos a hemostasia secundária, que a palavra-chave principal da hemostasia secundária é a fibrina. Mas sabe que a fibrina, ela tem uma cascata bioquímica para ser formada, que é o tromboplastina, prototrombina, trombina, fibrogênio e fibrina. Como é que eu faço para gravar isso? Lembra da que eu falei na sala de aula, que é o troprotrofifi, tá? Troprotrofifi. Tromboplastina, prototrombina, trombina, fibrogênio e tem que chegar aqui, ó, que é essa aqui, que é a fibrina. O que é a fibrina? É uma malha proteica que fica em cima das plaquetas. Aí sim, como se fosse um agente cimentante. E aí sim, ela se fixa. É como se fosse aqui, ó. Agora aqui, ó, nas plaquetas, eu tenho essa fibrina que forma aqui uma malha e isso faz com que forme agora a hemostasia secundária. Depois, com o passar do tempo, forma essa casca vai sair. Antes dela sair, embaixo dela sofre mitoses, esse tecido cicatriza. Esse tecido cicatrizando agora, essa casquinha vai sair e aquelas tampão plaquetário mais as fibrinas, elas precisam sair. E aí sofre hemostasia agora terciária, que é o processo de fibrinólise. Lise é rompimento. Então, o que vai acontecer? Fibrinólise nada mais é que a destruição de duas coisas. Primeiro, destruição do tampão plaquetário mais a fibrina. Tá ok? Então, isso é destruído. Para quê? Para não formar coágulos. Tá aqui, ó. Tá escrito aqui, destruição do tampão plaquetário e da fibrina para recuperar o fluxo normal. Pois bem, aqui nós temos aqui o que nós acabamos de falar, ó, a parte da coagulação do sangue. Esse vaso está seccionado, está cortado aqui, está saindo sangue, as plaquetas se aglutinam, ou seja, aqui está rolando aqui a hemostasia primária, o tampão plaquetário, formou a fibrina, hemostasia secundária.
O coágulo da fibrina com o tampão é aquela malha que foi formada e que agora estancou o sangue. E no final do processo tem que rolar fibrinólise, né? Que é esse processo aqui. A formação do tampão plaquetário, que é hemostasia primária, aqui ó, tampão plaquetário, precisa do seguinte: nos seus vasos sanguíneos possuem a parte mais interna do tubo do teu vaso, né, das artérias e veias. Possuem a parte mais interna, que é o tecido endotélio, né, conjunto de células onde passa o sangue é endotélio. Na parte mais externa, o tecido liso, depois o conjuntivo. Quando ele se rompe, né, imagina aqui, ó, tem um vaso sanguíneo, ele tá de boa aqui. Ele tem 3 camadas, tá? 1, 2, 3. Essa parte aqui é o endotélio, essa aqui é endotélio, essa aqui é tecido liso, conjuntivo. Endotélio, liso e conjuntivo. Beleza. Porém, quando ele se rompe, esse vaso sanguíneo, ele vai fazer isso aqui, ó. Ó. Vai se romper. Beleza. Quando ele se rompe, aqui vai ter várias estruturas, proteínas que vão ficar evidentes, que antes aqui estava normal. Um vaso normal. Aqui é um vaso lesionado. Quando ele se lesiona, o que vai ter aparente aqui vai ser o colágeno. O colágeno é uma proteína que está nos tecidos. Então, quando que a plaqueta sabe, entre aspas, que o teu vaso está rompido? Quando ele percebe o colágeno. Então tá aqui, ó, fica evidente o colágeno. Ficando evidente o colágeno, você tem as plaquetas, que são os trombócitos, que eles têm várias glicoproteínas. Glicoproteína 1A, 2A, glicoproteína 6 e a glicoproteína do tipo 1B. Grava essa aqui, tá? Essa é a mais importante. Por quê? Observe que qual que é a estrutura, a glicoproteína mais espessa? Ela, glicoproteína 1B. Então, para haver coagulação, ou melhor, o tampão plaquetário, para se anexar a plaqueta ao tampão plaquetário, para formar o tampão plaquetário, a plaqueta ao colágeno para formar o tampão plaquetário, é necessário que tenha 3 coisas. É necessário que tenha, primeiro, o colágeno exposto, que está aqui, ó, colágeno exposto, que tenha a glicoproteína 1B, que está aqui, e que tenha esse fator. Nós temos 12 fatores, esse é um deles, é o fator de von Willebrand. Fator de von Willebrand se escreve assim, ó, FVzinho minúsculo e W maiúsculo, FVW. Fator de von Willebrand, ele se anexa, ele está no plasma, ele se anexa à glicoproteína 1B, e aí sim, com o fator de von Willebrand, ele consegue se anexar ao colágeno. Tem pessoas que não têm o fator de von Willebrand. Essas pessoas têm a doença de fator de von Willebrand, tá bom? Beleza. Então, além do colágeno, além da glicoproteína 1B, eu preciso ter também o fator de von Willebrand. Então, essas 3 coisas é importante para que ocorra a hemostasia primária, que é o tampão plaquetário. E depois, lembra da hemostasia secundária, que é a formação da fibrina. E lembra da formação da fibrina, que é o tropotrofifi, como eu falei, né? Essa é uma regra que eu inventei aqui, que vai ficar mais fácil de você lembrar da ordem. O que é tropotrofifi? É a tromboplastina, protrombina, trombina, fibrogênio, e tem que chegar aqui, ó, nesse cara aqui, ó, chegar na fibrina, que é o coágulo. Então, presta atenção. Nós temos aqui o tecido que ele está lesionado, rompeu o vaso. Blau! Na mesma hora, ele ficou evidente o colágeno, formou, então, o tampão plaquetário. Aqui, ó, esse é o tampão plaquetário. Glicoproteína 1B, colágeno, fator de von Willebrand e a plaqueta se agregou. Tá. Agora precisa de agente cimentante, que é a fibrina, que é a hemostasia secundária. Para isso acontecer, primeiro, essa cascata bioquímica é a tromboplastina, ela vai estar associada, é necessário para que haja formação da protrombina, para se transformar em trombina, prototrombina em trombina. Primeiro, a prototrombina está no plasma. Ela precisa de vitamina K, né, oriunda aqui do fígado. Ela precisa do cálcio. Sem cálcio não tem coagulação do sangue.
E ela precisa de tromboplastina. Então, tromboplastina, cálcio e protrombina faz com que haja a protrombina se transforme em trombina. Tá bem? É necessário trombina, e para a trombina se virar trombina, precisa também do cálcio, além da vitamina K. A trombina, por sua vez, faz com que o fibrogênio que já está no sangue, ó, que está no plasma, se transforme com a protrombina aqui no meio desse processo, ele possa se transformar em fibrina. Ou seja, fibrina é o quê? Aquela malha de proteína que vai estar em cima das plaquetas. E aí sim vai formar, de fato, essa malha para que ocorra a não destruição do tampão plaquetário. Ou seja, tem o tampão mais a fibrina. Então, lembra-se de troprotrofifi. Professor, o cálcio é importante para quê? Só para você lembrar aqui, ó. O cálcio, ele é importante para os ossos, ele é importante para os dentes, ele é importante para coagulação do sangue, ou seja, chamada de hemostasia. E ele é importante também para contração muscular. Ou seja, para você contrair seus músculos, para que tina e miosina funcionar, é necessário que tenha cálcio. Então, o cálcio é muito importante. Assim como a glicose é importante, o cálcio é extremamente importante. Você não pode nem ter hipercalcemia, muito cálcio, nem hipocalcemia. Você tem que ter um cálcio na quantidade certa, que é 9,6 miligramas por decilitro. Ah, pessoa, preciso gravar esse nome? Não, é título de informação, tá bom? Você não vai ser cobrado o valor, obviamente. Mas essa cascata aqui pode ser uma discussível sua também. Bem, aqui eu tenho os valores de 3 pacientes. Paciente 1 é bastante pálido, apresenta o cansaço constante. O segundo paciente, paciente 2, ele é portador do vírus HIV e apresenta baixa imunidade, né? E o 3, paciente trazia relatos de sangramentos por causa ainda não investigada. Beleza. E aqui tem um hemograma mostrando o eritrograma da ficha A, B e C. Nós temos o leucograma e contagem de plaquetas, que são os trombócitos. Ou seja, nós temos eritogramas e eritrócitos, glóbulos vermelhos. Leucograma, glóbulos brancos. Plaquetas, ou seja, trombócitos, a quantidade de plaquetas. E aqui tem, obviamente, os valores de referência. Valor de referência, valor de referência, valor de referência. Se observar, quem é o paciente 1, quem é o paciente 2, paciente 3. Paciente 1, ele falou que é bastante pálido, apresenta cansaço constante. Bem, para ter cansaço constante, observe que aqui é 5,7. Ou seja, ele está no valor de referência. Aqui, o ficha B, ele está 4,95. Ele está no valor de referência. Mas olha essa quantidade aqui, ó, na ficha C. Está muito abaixo. Se está muito abaixo, significa o quê? Significa que esse cara aqui, da ficha C, é o paciente o quê? É o paciente 1. Né? Por outro lado, se você vê o paciente 2, ele é portador do vírus HIV. Cuidado, o vírus do HIV, esse vírus do HIV, ele ataca, cuidado que eu vou te mostrar aqui, ó. O vírus HIV, ele ataca um tipo de célula, que é o linfócito do tipo CD4+. Lembra daquele maestro, o CD4? Ele ataca e destrói essa célula. Então, a quantidade de linfócito T do tipo linfócito T, né? Linfócito T do tipo CD4, ele vai lá embaixo. Por isso você fica com baixa imunidade. Por quê? O seu maestro, ele é destruído. O vírus penetra e depois ele destrói essa célula, ele lisa essa célula. Então você fica passivo a doenças oportunistas. Isso que manifesta a doença AIDS. HIV é o vírus, AIDS é a doença. Bem, então a gente vê no leucograma quem que tem menor taxa de leucócitos. De 43 mil a 10 mil. Aqui eu tenho 2.300. Ele está muito abaixo, está aquém do valor de referência. Vamos ver os outros aqui. Ficha B, 7.100. Ou seja, está no valor de referência. 6.300 está no valor de referência. Então, esse cara aqui, né, é o que está com a baixa imunidade. Então, essa ficha aqui é o paciente o quê? Do tipo 2. Beleza, já identifiquei. O 3
é o paciente que tem relatos de sangramentos por causa ainda não investigada. Bem, se eu tenho esses relatos de sangramentos, só pode ser o quê? Pessoas que têm baixa quantidade de hemostasia, baixa quantidade de coagulação do sangue. Está relacionado com as plaquetas. Ou seja, se eu tenho a baixa quantidade de plaquetas, eu tenho que identificar quem que tem baixa quantidade de plaquetas. Vamos ver aqui? Valor de referência? 160, 12.000 e aqui 270. O valor de referência de 150 450. Nós temos o quê? Nós temos um valor de 12.000 que está muito abaixo. Está muito abaixo. Aqui também está muito abaixo. Aqui também está muito abaixo. Então, esse paciente B, ficha B aqui, seria o paciente número 3, com a baixa quantidade de plaquetas. Beleza? Está aqui, ó, mostrando para você agora o resultado. O sistema cardiovascular, ele é formado pelo coração, né? Que o coração nosso, ele tem 4 cavidades, 2 átrios em cima e 2 ventrículos embaixo. A gente vai ver quais são essas cavidades. Ele possui as artérias e as veias. As artérias, elas levam o sangue do coração para o corpo, tá? Então, vou colocar aqui, ó, artéria, coração, sentido ao corpo, ou seja, para todas as estruturas do corpo. E as veias, elas levam o sangue do corpo para o coração. As artérias, o diâmetro dessa artéria aqui, ela é maior, uma artéria muito grande, porque tem que levar o sangue para o seu corpo inteiro, a pressão é muito alta. Enquanto as veias, o diâmetro aqui, ela é menor, e a velocidade da pressão, ela também menor, tá? Então, artéria, diâmetro maior e a pressão, ela é maior também. Já as veias, ela tem um diâmetro pequeno em relação às veias, em relação às artérias. As veias, elas possuem uma pressão, que essa pressão é a pressão sanguínea, tá? Pressão sanguínea agora menor também, tá? E outra coisa importante, ela tem válvulas, tá? Ela tem válvulas, coisa que as artérias não têm. Que válvulas é essa? Vocês vão ver o que é essas válvulas. É uma válvula que está lá no interior dessas células. Quais são as funções? Função do sistema cardiovascular. Para que eu preciso desse sangue? Para transporte de nutrientes, hormônios, de gases, para defesa do nosso organismo, porque ele tem as leucócitos, eliminação de resíduos do metabolismo celular, como amônia, ureia, ácido úrico, né? Que a gente já estudou um pouquinho sobre isso. O nosso músculo, nós temos o músculo do coração. Os nossos músculos, nós temos 3 tipos de músculo, né? O músculo estriado esquelético, o músculo estriado cardíaco e o músculo liso. O músculo estriado cardíaco, você pode observar aqui que ele está colado, né? Esse aqui é o nossa observação. Ele está colado, ó. Eles são fibras maiores, eles são com células uni ou binucleadas, tá? E o núcleo fica na região central. Eles têm estriações e presença de disco intercalar. Isso é importante, tá? De presença de disco intercalar. O que é isso? São junções gap, que juntas elas vão auxiliar no processo de movimentação da contração do coração, que é a sístole, que é a contração, e diástole é o relaxamento. Sístole, contração. Diástole, relaxamento. Beleza. Então, essa aqui que é o tipo de músculo, tá? Do coração. Eles são o quê? Interligados uns aos outros. Diferentemente do músculo estriado esquelético, ou seja, o nosso bíceps, o tríceps, por exemplo. Nós temos a fibra que ela está assim, ó. Isso aqui é uma fibra muscular. Isso aqui é uma fibra muscular, também chamada de miócito, tá? Observe que ele está solto, ó. Ele não tem essa conexão como tem essa conexão aqui, ó. E ela também não tem discos intercalares aqui. Esses discos intercalares, mas principalmente essa conexão aqui, faz com que, quando uma fibra muscular
se mover, essa outra está conectada aqui, ó, vai junto. Então, ela se alia, coisa que o músculo estriado esquelético não tem, tá vendo? Ele é solto, as fibras. Os núcleos, eles são polinucleados e os núcleos estão na periferia das células. E o músculo liso, ele é do tipo fusiforme, ele é afinalado nas pontas, ó, afinalado aqui, diferente dos outros, tá vendo? Desse e desse. São células fusiformes, ou seja, são afinaladas nas pontas, núcleo central e sem estriações. Beleza, então o Carroll é esse cara aqui, que é o objeto do nosso estudo aqui hoje. Nós temos 3 tipos de estruturas, né, do coração. Se eu pegasse essa estrutura aqui e desse um zoom, nós temos a estrutura mais externa, que reveste o coração, chamada de epicárdio, tá? É a camada visceral serosa, que reveste, né, o pericárdio.